Conexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos a mais um programa. O tema de hoje são doenças raras, diagnóstico e tratamento. A medicina tem dado excelente progresso nos últimos anos, sobretudo a medicina curativa e menos a preventiva. Mas mesmo a curativa não tem atendido todas as doenças igualmente. As doenças raras é um grupo de doenças que são pouco conhecidas, pouco estudadas e que nós temos bastante dificuldades de tratamento, tanto para o diagnóstico quanto para o tratamento. Neste programa nós vamos dedicá-lo a essas doenças raras, vamos fazer um mapeamento delas e depois vamos trabalhar uma delas, que o nosso convidado, professor da UFMG, médico e pesquisador da universidade, e também diretor de um centro que trata da doença, de uma doença especial, rara, que nós vamos tratar nesse programa. Professor, doenças raras, que doenças são essas? Bem, as doenças raras são um conjunto, formam um conjunto de cerca de 5 a 7 mil doenças. 5 a 7 mil doenças diferentes. E por que nós estamos dizendo 5 a 7 mil? Porque nós não sabemos como elas são raras e há pouco diagnóstico e há pouca documentação oficial em documentos de saúde pública, a gente não sabe exatamente a sua incidência. Então, calcula-se no mundo todo, e no Brasil inclusive, que sejam cerca de 5 a 7 mil doenças que atinge menos do que 1 em 2 mil pessoas, ou 2 em cada 10 mil pessoas. São duas classificações um pouco diferentes. Daí vem o nome raridade, rara. Raras. Elas isoladamente, elas são raras, Sim. porque elas atingem poucas pessoas, cada uma delas. Sim. Mas quando você reúne todas essas doenças raras, você vê que elas têm algumas coisas em comum e que, portanto, precisam de um olhar em comum, porque elas formam uma grande população. Seria cerca entre 6 milhões e 10 milhões de brasileiros apenas, só de brasileiros, de 6 a 10 milhões de pessoas que têm uma dessas 5 a 7 mil doenças. Perfeito. E se nós formos para o mundo, há estatísticas para isso também, professor? Sim, as estatísticas nos Estados Unidos e na União Europeia são um pouco mais cuidadosas, são mais bem feitas e já há mais tempo eles cuidam dessa questão. Nos Estados Unidos, eles começaram a se preocupar com as doenças raras na década de 80 e na União Europeia a partir do ano 2000. Apesar de ser relativamente recente, já existe informação suficiente nessas duas regiões do mundo que dizem que essa seria mais ou menos a proporção das doenças. 5 a 7 mil doenças, tanto nesses países desenvolvidos quanto nos países em desenvolvimento ou subdesenvolvimento. E o montante de pacientes, você tem ideia? Exatamente. Se nós somarmos todas essas doenças individualmente, nós teremos um universo de 6 a 10 milhões de brasileiros. Perfeito. São doenças consideradas graves ou doenças benignas? Algumas dessas doenças, aliás, todas elas causam algum grau de limitação. Não são apenas variantes da normalidade, não são mutações inofensivas. Todas elas, para serem consideradas doenças, elas causam algum dano no funcionamento, na vida, na capacidade funcional da pessoa. Sim. Então, ou ela atrapalha a vida social, ou intelectual, ou física, de alguma forma, ou todas elas. Né? Perfeito. São de origem genética essas doenças? A maioria, cerca de 80% das doenças raras são de origem genética. Ou seja, tem a sua causa numa mutação, em mutações no DNA do portador ou dos seus pais e são transmitidas ou são herdadas. E um outro grupo são de doenças ligadas ao sistema imune e outras doenças mais de outro eixo, que nós diríamos assim. O eixo predominante é genético. Genética, né? Como elas se manifestam? Ao nascer ou ao longo da vida? Existem doenças genéticas que estão presentes, já são visíveis na vida intrauterina, por exemplo. Você pode ter sinais no ultrassom de uma gestante que já mostra que aquela criança tem uma grave alteração de origem genética. Outras aparecem ao nascimento, você consegue fazer o diagnóstico ao nascimento.
outras vão se manifestar nos primeiros anos, logo em seguida, e outras muito mais tarde. Por exemplo, eu trabalho com um grupo de doenças, que são as neurofibromatoses. Nós temos 3 tipos de neurofibromatose. Uma delas se manifesta ao nascimento, outra na segunda década em torno da segunda década, e a outra somente depois da terceira década de vida. Sim. Então vocês vejam que somente no meu grupo de doenças com o qual eu trabalho, nós já temos essa diferença de apresentação. Então todas elas, mas a maioria, sendo genética, tem uma possibilidade maior de estar presente já desde os primeiros momentos de vida. E essa doença neurofibromatose, como se manifesta? Essa doença é uma doença pouco conhecida, como todas as doenças raras. Ela sofre, a neurofibromatose tem em comum com as doenças raras o que eu chamo de dor. Sim. É uma sigla que para dizer o seguinte: elas são desconhecidas, o D de desconhecidas, o O de omissão do Estado e das instituições, da sociedade em geral, e o R de falta de representação social. O que quer dizer isso? Elas são desconhecidas cientificamente, são desconhecidas do público, são desconhecidas pelas famílias que portam a doença. Elas têm uma omissão. O Estado não está preparado ainda para poder lidar com as doenças e, portanto, ele fica omisso, ou as instituições de saúde. E a representação social, o que é? É você, quando eu digo, por exemplo, a palavra câncer, você sabe, o espectador sabe o que quer dizer câncer. Se eu digo, por exemplo, infarto agudo do miocárdio, o espectador consegue fazer uma imagem mental, ele tem uma ideia, uma representação social do que significa a doença. Quando eu falo neurofibromatose, ninguém sabe o que quer dizer. Quando eu digo síndrome do X frágil, ninguém vai saber o que é. Hemofilia. Hemofilia, alguns já sabem, até porque tivemos um grande cartunista que foi o Enfield, que teve essa doença, a família dele, então ela se tornou razoavelmente conhecida, pelo menos de uma certa geração brasileira. Então, cada doença, as neurofibromatoses se apresentam de 3 tipos. São 3 tipos. A neurofibromatose do tipo 1, a do tipo 2 e a schwannomatose. São nomes complexos, difíceis de falar, mas uma maneira fácil de compreendê-los é pensar o seguinte: por que chama neurofibromatose? É porque tem fibromas, tumores, originados no sistema nervoso. Então é neurofibromatose, quer dizer, são vários tumores de origem neural. Tumores na pele, tumores do sistema nervoso central, que causam uma série de danos na vida dos pacientes. Perfeito. No segundo bloco, nós vamos trabalhar o diagnóstico e também o tratamento. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG.